Perito médico judicial, tá? Você sabe aí o que realmente a função do perito médico judicial? Qual é a diferença que existe entre o perito do INSS e o perito judicial? Você pode consultar um processo, né, que você está movendo na Justiça Federal contra o INSS. Existe como você fazer a consulta, saber o que está acontecendo com o processo? Esses assuntos nós vamos discutir todos aqui dentro desse vídeo. Por isso é muito importante que você nos acompanhe com muita atenção. Se você assistir alguns minutos do vídeo, você vai perder detalhes que estão do meio para frente ou no final, que são informações muito importantes, tá? O que um perito médico judicial ele faz, né? Bom, ele tem a principal função de oferecer conhecimento, tá, para o magistrado sobre a saúde daquele segurado, tá? Ajudando a entender a questão que fez com que esse segurado movesse uma ação contra o INSS. Então o perito ele fica responsável pelos diagnósticos, prognósticos adequados para cada caso, para vocês verem como nem todos os processos são iguais. Às vezes você vê processos aí movidos pelo mesmo motivo, por exemplo, um pedido de aposentadoria por invalidez. Para um segurado sai mais rápido, para outro demora mais. Por que acontece isso? Se o motivo da ação é o mesmo. Depende muito do estado, da localização, o TRF onde está tramitando, tá, essa ação. E outra, às vezes pode haver algum problema dentro do processo, por exemplo, uma falta de um documento, uma falta de uma informação, e isso pode fazer com que o juiz atrase o processo, porque para ele tomar uma decisão, né, proferir uma sentença, ele tem que ter certeza, tá? O juiz não é louco de tirar aí das suas próprias conclusões, fora da lei, ele dar uma sentença favorável ou desfavorável a esse segurado, tá? As principais diferenças entre o perito judicial e o perito do INSS é que geralmente, né, no INSS são médicos concursados e a maioria deles são clínicos gerais, não deixam de ser médicos. Mas o perito judicial, geralmente, ele é um médico especialista em alguma área, tá? E ele pode sim ser indicado, né, convocado pelo juiz para ser aí o avaliador, no caso, de um processo, né, que esse segurado está movendo devido a uma lesão, devido a uma incapacidade, e o juiz chamar exatamente um especialista para fazer uma análise. Essa é uma grande diferença, tá? E o perito judicial, ele é um colaborador da justiça, tá? O INSS, ele tem prazo limite, tá, para analisar requerimentos de 45 dias. Caso ele não cumpra esse prazo determinado por lei, você poderá entrar com uma ação, tá? Essa proposta de ação na justiça se chama, por exemplo, mandado de segurança, tá? Ele não serve, por exemplo, para o juiz dizer se você tem direito ou não ao benefício. O mandado de segurança vai informar o juiz que o INSS está descumprindo os prazos. Agora, vale atentar uma seguinte informação importantíssima. Para você, por exemplo, que está pedindo um benefício de aposentadoria no INSS, tem todos os seus direitos negados. Você só pode entrar com o processo a partir de você ter um indeferimento no INSS. Você não pode ajuizar uma ação sem você, por exemplo, ter passado por alguma negativa no INSS. Você sofre um acidente ou uma lesão e procura a justiça sem passar pelo INSS. É obrigatório pelo menos uma negativa dentro do INSS para você poder entrar na justiça, tá? Um processo judicial, tá, ele inicia a partir de um protocolo, tá? O juiz de primeira instância, né, ele vai aí, no caso, consultar os motivos pelos quais esse segurado está ajuizando a ação e quais são os seus direitos que estão sendo prejudicados. O tempo de um processo judicial não é curto, pessoal. Nós sempre falamos que, inclusive emocionalmente, ele é muito estressante. Por quê? Porque você tem que reunir documentos, você tem que passar, no caso, por uma perícia, né? Se é um pedido de incapacidade que você está pedindo. Então, ele pode demorar de 18 a 24 meses em média. Mas como nós falamos, existem processos que são complexos, podem demorar até mais. Alguns segurados têm a sorte de receber aí, de ter uma sentença muito antes. Mas como nós falamos também, depende muito da localização, cada caso é um caso, tá? A marcação da perícia judicial depende aí da ordem do juiz, tá? Na central de perícias, pode demorar até 30 dias esse agendamento, tá? O perito ele também tem 30 dias para anexar o resultado favorável ou contrário ao segurado no processo, tá?
O que fazer no caso se a perícia judicial ela negar, por exemplo, a incapacidade? Bom, para você ganhar um processo judicial, mesmo quando o perito judicial não reconhece a sua incapacidade, sim, é possível ter sucesso em um pedido, por exemplo, de auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio doença, ou a incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, mesmo quando o laudo judicial é totalmente desfavorável, tá? De acordo com o artigo 436 do Código de Processo Civil, o juiz não fica vinculado ao laudo pericial. Ele pode formar a convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo. Por exemplo, a documentação, testemunha, isso tudo é muito importante. Nós sempre falamos que uma das dicas principais que nós damos no canal aqui é com relação à documentação. Tem que ter qualidade, pessoal, não pode ser amassado, dobrado, rasurável, ilegível, tá? O magistrado ele vai verificar tudo isso. Então, para vocês verem como é importante a documentação, que mesmo se o perito judicial ele der desfavorável, ele dizer para o juiz, ó, não existe a incapacidade, o magistrado ele pode ter a convicção própria dele, fazendo ali a análise da documentação. Olha que coisa, tá? Então, como nós falamos sempre, é muito importante, tá? No INSS, o segurado que se sentir lesado, né, pela demora, por exemplo, de um pedido, existe um caminho também que você pode utilizar, que é a ouvidoria no INSS, tá? Você pode encontrar postos da ouvidoria dentro das agências ou mesmo telefonar para o 135, tá? Quem está com processo administrativo atrasado pode entrar mesmo assim, tá, com ação judicial contra o INSS, não precisa ficar aguardando, tá, o fim desse processo. É possível sim receber indenização por danos morais por demora excessiva no INSS? Sim. O prejuízo ocasionado ao segurado e aos seus dependentes em decorrência do atraso na concessão do benefício ou cancelamento, seja por má interpretação, seja por um equívoco, né, um erro da parte do INSS, ele está privando o direito aos proventos desse segurado, que é passível de indenização por danos morais. Enquanto o INSS não julga, por exemplo, nesses 30 dias, que é o determinado por lei aí, uma análise, um pedido de um segurado, esse segurado ficar sem pagamento, a situação familiar fica totalmente desesperadora. Por quê? Porque às vezes tem aluguel para pagar, tem contas a pagar, tem a alimentação da família, e esse segurado incapacitado, ele não pode trabalhar e muitas vezes não tem condições de trabalhar, nem de fazer qualquer bico numa hora de desespero, e ele fica dependendo do INSS, que não cumpre os prazos. Então esse mandado de segurança também, como nós falamos, ele é muito importante. Por quê? Porque o juiz vai intimar o INSS e vai querer saber o motivo, porque o descumprimento da lei. E nesses casos, o juiz determina até multas diárias, tá, para o INSS. Bom, se um processo judicial, você tem como ver o processo, saber o que está acontecendo? Sim. Você deverá entrar no site, né, do Tribunal de Justiça do seu estado, né, no TRF, onde está tramitando o procedimento, e pelo seu nome e o número do processo, você pode consultar a informação. É só acompanhar, tá, o ícone lá, acompanhamento processual, e clicar no respectivo local. Alguns dados que você preencher. Agora, se você tiver um advogado, quem tem a obrigação de lhe passar tudo o que está acontecendo com o seu processo é o advogado, tá? Quantas vezes o INSS pode recorrer, né? Os mais desavisados geralmente recorrem aí, no caso, ao próprio órgão, né? As instâncias administrativas, está falando do segurado. Nessas instâncias, vias de regra, esses processos levam até 2 anos, por exemplo, na junta de recursos, e 98% deles retornam com um indeferimento. Então, você recorre dentro do INSS, muita gente não tem essa informação, tá? É desavisado e fica aguardando 2 anos uma resposta, que 98% dos outros segurados que recorreram não mudaram aí, no caso, o indeferimento, né, que tiveram a negativa, e você fica nessa incerteza para depois entrar com o processo. Não existe essa necessidade de aguardar a resposta do INSS, tá? Quando o juiz dá a sentença, e quanto tempo demora para receber? Bom, o artigo 226 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 30 dias para proferir a sentença após instruído o feito, tá? O juiz poderá prorrogar esse prazo por igual período, ou seja, pode levar até 60 dias. Contudo, na prática, não é isso que acontece, tá?
a chance de você ter sucesso na justiça, por exemplo, pedindo auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, é maior do que outros benefícios, tá? A análise das decisões judiciais indica que nos casos que tratam dessas perícias de incapacidade, tem mais de 36% de probabilidade de sucesso, tá? Isso foi uma pesquisa feita dentro da própria justiça, tá? O INSS, ele tem tempo para recorrer de uma sentença judicial, tá? O prazo é de 30 dias, isso está no artigo 10 da Lei 9.469 de 1997. Se você quer saber se você ganhou um processo na justiça, como nós falamos, você vai ter que entrar no site do tribunal, tá, do seu estado, fazer o mesmo procedimento de consulta processual pelo seu nome ou o número do processo, tá? Para consultar a informação, lembrando, acompanhamento processual e clica no respectivo item, tá? Quando o benefício é concedido, para você receber, demora pelo menos 45 dias, tá? Esse prazo de pagamento é porque o INSS, ele pode receber, por exemplo, a sentença do juiz e já ter fechado a folha, né, no caso. Então você já não vai receber logo no próximo pagamento, vai pular um mês. Então 45 dias é o prazo, tá? Isso está no decreto 3048 de 1999, tá? Quando o juiz dá a sentença, o INSS pode recorrer? Sim, tá? Lembre que esse benefício ele não vai ser para toda a vida, tá? No caso aí do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. Na sentença pode ter prazo certo, pode ser até o momento que o INSS, por exemplo, sugerir uma reabilitação profissional. Nesses casos, você é obrigado a participar do programa de reabilitação profissional. Se você tem dúvidas como funciona a reabilitação, o que é a reabilitação, nós temos vídeos aqui no canal específicos falando sobre reabilitação profissional e nós vamos dar todas as informações, tirar todas as suas dúvidas. Basta você fazer uma pesquisa aqui no canal. E com relação também a cursos oferecidos dentro da reabilitação, que estão causando uma polêmica muito grande, porque estão oferecendo cursos online e muitas vezes esses cursos não têm nada a ver com o perfil desse segurado, por exemplo, que trabalhou numa função durante muitos anos e você não, para readaptar uma pessoa que já tem anos, mais de 20 anos trabalhando, por exemplo, numa só função, você colocá-lo ele em uma outra função por um período curto, né, que seria essa reabilitação profissional, está causando muito problema. Então é interessante também você assistir o vídeo de cursos que são oferecidos dentro da reabilitação profissional. Vai lhe trazer aí muito conhecimento, tá? E como nós falamos, sim, é possível, no caso, você entrar na justiça também pedindo aí uma indenização, tá? Por danos morais do INSS, por todos esses motivos, tá? O importante é você saber que quando você tem os seus direitos negados dentro do INSS, você não precisa praticamente entrar com todos os dispositivos para tentar reverter a situação. O problema é que se você entrar na justiça, você não pode trabalhar, tem que aguardar, tá, pessoal? Não tem cabimento você pedir na justiça um benefício alegando uma incapacidade para o trabalho e o processo tramitando e você fazendo outro tipo de trabalho, né? Isso pode causar aí um grande problema para você, porque pode alegarem aí que você está tentando fraudar a justiça ou mesmo o INSS. Então, saber dessas informações é importante. Durante esse período de processo, você às vezes vai precisar depender aí da família, de amigos, ou se tiver alguém dentro da sua casa que pode trazer renda e continuar pagando a conta, tudo bem, tá? No final do processo, gera atrasados. Nós também temos vídeos aqui no canal falando quando você tem direito a receber atrasados, como funcionam os cálculos, como funcionam os valores, como você retirar esse dinheiro, quanto tempo leva. São informações muito relevantes e importantes para ajudar você. O conhecimento é tudo nessa vida. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado, que as informações tenham sido importantes, tenham esclarecido você, tirado dúvidas, tá? Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos, e pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de semanas, de meses no INSS, que ninguém te informa, ninguém te ajuda a resolver, mas nós aqui no canal vamos fazer isso. Então dá o seu likezinho, se inscreva no canal,
ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, um bom início de semana para todos, que Deus nos acompanhe aí. Muito obrigado por vocês incentivarem, ajudarem, compartilharem o canal. Estão sempre aqui do meu lado para o crescimento e para levar essa informação também para muitas pessoas que não conhecem o nosso trabalho e necessitam desse conhecimento. Então, de uma forma ou de outra, você também está colaborando com tudo isso. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, sua vida com paz, saúde, prosperidade, muito amor e harmonia no âmbito familiar, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.